gravar no computador. Isso. Então tá, tô começando a gravação da aula, gerenciamento de tempo hoje. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Muito bem. Então vamos lá. Gerenciamento de projetos de software. Vamos começar hoje então o trabalho T2, que começa com a parte de gerenciamento de tempo. Muito bem. Vamos lá. O que é gerenciamento do tempo em projetos? O gerenciamento do tempo em projetos, ele vai incluir todos os processos necessários para mim gerenciar o término pontual do projeto. Ou seja, eu fiz um levantamento de escopo, né? Combinei lá com o meu cliente uma data inicial do meu projeto, ou o meu cliente quer uma data para o meu projeto. Eu vou identificar se aquele meu escopo vai estar dentro do tempo que ele sugeriu, entendeu? Então, eu vou estar aqui, eu vou estar aprendendo todos esses processos de como é que eu abro, como é que eu monto um cronograma para ver se realmente eu vou conseguir entregar o meu projeto dentro do meu tempo, certo? Então, vamos lá. Voltando aqui ao nosso fluxo resumido de gerenciamento de projetos, a gente tem como parte azul o gerenciamento do tempo, né? Ou seja, o gerenciamento do cronograma do meu projeto. Essa área mudou de nome, ela era chamada gerenciamento do tempo, e agora eles trocaram para gerenciamento do cronograma do projeto. Muito bem, então. Quais são os processos que fazem parte da área de conhecimento do cronograma? Então, a gente tem processos no planejamento e a gente tem processos no monitoramento e controle, né? Ou seja, tá vendo aqui? A gente tem 5 grandes grupos de processos, né? Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Esses processos de cronograma estão dentro dos processos de planejamento e dentro de monitoramento e controle. Quais são os processos que tem dentro do planejamento, então? Planejar o gerenciamento do cronograma, definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar as durações das atividades e desenvolver o cronograma. E no monitoramento e controle, eu tenho controlar o cronograma do meu projeto, certo? Então, vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 no planejamento e 1 no monitoramento e controle. Vamos começar com o primeiro, então, tá? Que é planejar o gerenciamento do cronograma. Quando eu vou planejar o gerenciamento do cronograma, eu vou primeiro entender como é que funcionam as políticas da minha empresa, tá? Como é que essas políticas, como é que são os procedimentos, como é que é a documentação, como é que eu vou fazer a execução e o controle desse meu cronograma, quais são as ferramentas que eu vou utilizar, né? Por exemplo, essa empresa que eu trabalho, agora que a gente está chegando no final do ano, ela para no final do ano, ela dá recesso para os funcionários no final do ano, se dá, é uma política da empresa que eu tenho que ter cuidado para quando for montar meu cronograma, certo? Férias. Quais são os profissionais que estão de férias durante o meu projeto? Eu tenho 2, 3. Também tem que cuidar quando eu for desenvolver o meu cronograma, certo? Então, todo esse planejamento, definir qual é o software que vai me apoiar no gerenciamento do meu tempo, tudo isso faz parte desse planejamento. Muito bem. Como é que eu incluo, como é que eu identifico quais são as atividades que eu tenho para desenvolver dentro do meu projeto, certo? Bom, eu vou identificar essas atividades a partir da minha EAP. Aqui a gente tem uma visão mais tradicional, né? Então, eu pego a minha EAP e vou lá, a partir de cada pacote de trabalho da minha EAP, porque na EAP eu tenho as entregas, certo? Conforme a gente aprendeu. Então, cada pacote de trabalho da minha EAP é uma entrega. Então, por exemplo, nessa EAP, que é informatização do atendimento, eu tenho ali treinamento, equipamentos, balcão e gerenciamento do projeto, certo? Dentro desses pacotes de treinamento, eu tenho seleção do pessoal, consultor contratado, treinamento básico, reserva de sala e apostila. Então, aqui eu estou identificando todas as minhas atividades que estão dentro do pacote apostila. Se a gente fosse trabalhar no modelo ágil, onde eu tivesse lá a minha sprint 1, certo? Eu tenho lá minha sprint 1 e eu tenho lá 5 user stories dentro do meu release plan que eu combinei com o meu cliente.
Então, eu vou pegar a minha User Stories e vou identificar as tarefas que eu tenho que desenvolver para entregar aquela User Stories, tá? Segue mais ou menos o mesmo padrão. Aqui eu abro cada pacote de trabalho. No Agile, eu abro cada User Stories, né? Eu identifico as minhas tarefas dentro das User Stories. Então, na Agile, por exemplo, como vocês fazem hoje, fecha com o cliente quais são as User Stories que vão estar dentro da sprint e depois eu vou identificar todas as tarefas, né? Hoje, o gerente do projeto puxa bastante essa questão de poder identificar as tarefas, certo? Dentro das User Stories. A mesma coisa aqui. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a apostila, que é meu escopo, a minha entrega, e dentro dessa apostila, todos os itens que eu tenho de atividades. Preparar a minuta do texto, rascunhar as tabelas, preparar o esboço das figuras. Eu vou digitar os textos, vou digitar as tabelas, vou elaborar figuras, reduzir figuras, tirar cópias, adquirir material para encadernação, selecionar a minha encadernação e montar a minha apostila, certo? Então, aqui são as atividades que eu tenho para entrega da minha apostila. Dúvidas até aqui? Fica tranquilo, né? Bom, para mim poder entender um pouco mais, tem um diagrama, que é o diagrama de rede, que é um diagrama que mostra a questão das dependências das atividades, tá? Então, é bem importante entender como é que esse diagrama funciona. O que é um diagrama de rede? Um diagrama de rede é um gráfico esquemático das atividades do cronograma e das relações lógicas entre elas. Então, por exemplo, aqui, eu tenho um diagrama de rede, o diagrama de rede tem essa notação, então eu tenho o início e o fim. E aqui, A, B, C, D, E, F são as minhas atividades, né? Aonde que eu identifico as dependências? Pelas setas. Então, por exemplo, eu sei aqui que a atividade A e D não tem dependência nenhuma, né? Elas saem sendo executadas em paralelo. Só que eu não posso executar a atividade B se a atividade A não tiver sido finalizada. Eu não posso executar a atividade E se a atividade D não tiver sido finalizada. Eu não posso executar a atividade C se as atividades B e D não tiverem finalizadas, entendeu? Ou seja, eu tenho um desenho aqui esquemático de todas as minhas atividades, das dependências delas sendo mostradas através de um diagrama de rede. Então, o diagrama de rede determina o modo da execução do projeto, é a base para cálculo de cronogramas. Então, a maioria dos softwares de gerenciamento de projeto usam por trás um diagrama de rede. E claro que necessita de conhecimento técnico para a gente fazer essa confecção desse diagrama, né? Porque, vamos lá, eu preciso entender quais são as dependências que eu tenho entre as atividades, eu preciso entender a lógica, né? Quem vai ser executado primeiro. Então, quando a gente monta um cronograma de projeto, o ideal é que eu tenha sempre uma equipe técnica trabalhando comigo. Então, aqui eu tenho, ó, quando eu tenho uma atividade que depende da outra, eu chamo a A de predecessora e a B de sucessora. Vamos lá. Aqui é bem claro, dentro dos softwares de cronograma, esses desenhos aqui, né? Porque a partir do momento que tu vai lançando as atividades, eles montam esses desenhos dentro do diagrama de Gantt, que eu já vou explicar para vocês. Quais são os tipos de dependências que eu tenho? Tá? Eu tenho dependência de finish to start, que é essa mesma dependência que está aqui, ó, A e B, e o C com A e D. Então, eu tenho finish to start, que é mais comum, né? A tarefa B somente pode iniciar após o término da A. Eu tenho start to start, né? Ou seja, a tarefa B só pode iniciar após o início da A. Começou a A, eu posso começar a B. Finish to finish, a tarefa B somente pode terminar após o término da tarefa A. Então, a tarefa A tem que terminar e só depois a B tem que terminar. Start to finish. A tarefa B não pode terminar enquanto a tarefa A não tiver iniciado. Tá? Então, esses aqui são os tipos de dependências que tem quando a gente monta os cronogramas dos projetos. Muito bem. Voltando ali para o nosso diagrama de rede, nosso diagrama de precedência, aqui tem um exemplo muito simples, né? De início e fim. Mas eu quero que vocês guardem esses desenhos, porque a gente vai fazer uma atividade que eu vou passar para vocês as tarefas e vocês vão montar o diagrama de precedência, diagrama de rede,
e vão subir no Moodle para mim. Então, início, né? O que eu posso paralelizar? Eu posso já ir arrumando a mesa, eu posso botar o café lá na cafeteira para já ser feito, eu posso colocar água na chaleira, ligar o forno já esquentando, opa, e eu posso colocando o pão lá na torradeira, ele vai torrando, certo? Então, eu posso paralelizar essas 4 atividades aqui. Mas eu só posso passar manteiga depois que a torrada estiver pronta. Só posso ferver o ovo, né, depois que a água esquentar. Eu só posso servir o meu café depois que ele estiver pronto na cafeteira e eu tiver colocado à mesa, né? E eu também só posso servir o cereal depois que eu ter arrumado a mesa. Depois disso tudo, eu posso finalizar, então, o meu diagrama de rede do meu café da manhã. Um exemplo bem simples para vocês. Muito bem. O que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês identifiquem na visão de vocês quem são as predecessoras dessas atividades, que são as atividades da apostila, né? Lembra aquelas atividades que estão lá listadas lá na apostila? Preparar minuta, rascunhar tabelas. Então, eu quero que vocês identifiquem quem são as predecessoras, mas façam para mim um diagrama de rede desse exercício, tá? Então, eu vou deixar aqui na tela o diagrama, vou dar para vocês 10 minutos, acho que 10 minutos está legal, 10 minutos para que vocês façam esse desenho e coloquem, subam para mim no Moodle, tá? Como que eu quero o desenho? Eu quero assim, ó. Como está aqui o café da manhã. Coloca início, coloca o fim, identificam as atividades e vejam quais são as atividades que tem aqui que elas são uma dependente das outras. Certo? Vou parar a gravação aqui. Opa, não. Vou parar a gravação. Vamos seguir. Então tá, seguindo aqui então. Olha, é um dos gabaritos, tá? Não significa que esse seja o mais correto. Não tem assim, o que está mais correto, menos correto. Mas igual assim, o que eu coloquei aqui, ó? Tem o início e o fim, tá? Esse aqui tem que colocar. O que deu para paralelizar, né? Eu posso ir preparando a minuta, rascunhando as tabelas, preparando um esboço e posso selecionar a encadernação. Aí, só que eu só posso digitar os textos depois que eu preparar a minuta, que é a minuta do texto. Eu só posso digitar as tabelas depois que eu rascunhar as tabelas. Eu só posso elaborar as figuras depois que eu preparar o esboço. E eu só posso adquirir o material depois que eu selecionar a encadernação, certo? Então, aqui, depois que eu elaborei as figuras, eu tenho que reduzir as figuras para ela caber dentro das apostilas. E aí, o que acontece? Depois que eu digitar os textos, as tabelas, reduzir as figuras, aí sim eu vou tirar as cópias de todo esse texto que eu montei, né? De todo esse material que eu montei, para aí sim, com o material da encadernação, eu montar a apostila. Ok? Eu montar a apostila com o material da encadernação. E aí sim, eu cheguei no fim do meu diagrama de redes. Dúvidas aqui, pessoal? Sim, não? Não, meu ficou bem parecido com isso daí também. Não, também. Sim, tem sim. Eu ia te perguntar. Pode sair 2 setinhas de um quadradinho? Desculpa, Otávio, eu tinha um gurizinho aqui no meu lado. Desculpa, me faz a pergunta de novo, por favor. Tá, tipo assim, vamos supor ali no E, digitar tabelas ali, tá? Tá. Uhum. Digamos que, tá, o E vai pro H e poderia ter uma segunda seta, tipo do E pro G? Poderia, Poderia? poderia. Tá. Não está errado. Não está errado, poderia. Tá? São várias setas que eu posso fazer, não tem problema nenhum. Tá? Ou seja, se eu botasse uma seta do E para o G, significaria que, né, o H depende do E e o G também depende do E. Então, eu só posso seguir com o G a partir do momento que eu finalizar o E, entendeu? Não tem problema Uhum. nenhum. Tá? Muito bem, tá. Agora, a gente vai começar a colocar mais algumas coisas. Por exemplo, o tempo das atividades, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. No preparar minuta, eu incluí 1 hora para essa atividade. No digitar 3 textos, 3 horas. No rascunhar tabelas, 1 hora, tá vendo?
cada uma das atividades ganhou uma quantidade de tempo que ela demora para ser feita. Aonde que eu quero chegar com isso? Tem alguns conceitos bem importantes aí que a gente tem no gerenciamento de tempo a partir do momento que eu tenho tempo das minhas atividades, que é o caminho crítico, tá? A gente pode olhar um cronograma desse aqui e identificar qual é o caminho crítico do meu projeto. Então, vamos lá. A duração do cronograma é chamado caminho crítico, tá? Quando eu tenho assim, o meu cronograma demora 10 dias, então o meu caminho crítico é 10 dias. Só que o caminho crítico é o caminho mais longo do meu cronograma. Pode ver que eu tenho algumas atividades que eu vou colocando em paralelo, né? Umas são dependentes das outras, mas o caminho crítico é o caminho mais longo através do meu diagrama. Porém, representa a menor quantidade de tempo que o projeto pode ser completado, certo? O projeto não vai terminar antes do meu caminho crítico. Então, o caminho crítico é o caminho mais longo, mas é a menor quantidade de tempo para o meu projeto ser finalizado. Se eu vou colocando tempos ao longo do meu caminho crítico, eu vou aumentar a duração do meu projeto. E se eu atraso alguma tarefa do meu caminho crítico, eu atraso o meu projeto. Por isso que a gente diz que dentro do caminho crítico eu tenho folga zero. Qualquer atraso na minha atividade, eu tenho um atraso dentro do meu projeto. Dúvidas aqui, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, Tranquilo. então, olha só. Pode falar. Tranquilo? Não, tranquilo. Uhum. Então tá. Aqui eu tenho o meu diagrama de redes. Vou perguntar para vocês. Qual é o meu caminho crítico? Quem descobre para mim qual é o meu caminho crítico? Acho que é o É o terceiro, do Sara. C ali. É o do C. Isso aí. É o do C, é o terceiro. Porque o caminho crítico é o caminho, né, mais longo do meu cronograma, é o que demora mais tempo para ser realizado. E que se eu atrasar algum dentro do caminho crítico, eu atraso o cronograma. Então, muito bem. O caminho crítico é esse aqui que está em vermelho, ó. Então, se eu atraso preparação de escopo, se eu atraso elaborar figura, se eu atraso reduzir, tudo isso aqui eu vou atrasar o meu projeto. Por isso que é muito importante eu entender qual é o meu caminho crítico dentro do meu projeto. Isso dentro de um projeto onde eu tenho um modelo tradicional, né? Onde eu vou identificar todas as minhas atividades, eu vou colocar eles dentro de um cronograma de projeto. Qual é o meu caminho crítico dentro de por exemplo, dentro de uma sprint, né? Dentro da minha sprint, todas as minhas user stories são críticas, né? Porque o meu tempo é fechado. O que pode acontecer é eu não entregar o escopo do meu projeto, tá? Então, ali tem que cuidar. Vamos seguir aqui, então. Identifiquei o meu caminho crítico, né? Eu tenho aqui a minha EAP. Lá no outro exemplo, a gente pegou aqui a apostila e eu abri nas apostilas. Então, de novo, né? Só para relembrar. Eu vou abrir todas as atividades da minha EAP. Então, eu vou abrir o meu fontes aqui e vou colocar implementar cadastro de usuários, tela de login, permissões, pacientes, médicos, cirurgias e salas cirúrgicas, tá? Isso aqui é um projeto de um sistema hospitalar. Aí, dentro do meu cronograma, eu vou colocar as predecessoras, né? Que eu julgar que são dentro do meu projeto. Exatamente como no diagrama de redes. Então, eu tenho a minha atividade A, atividade B e tenho a minha dependência. Então, aqui no meu projeto, o login, ele depende do cadastro de usuário. As permissões vai depender do login e dos usuários, entendeu? Dentro de um cronograma de projeto, dentro dos softwares, eu já tenho geralmente um campo com as predecessoras para mim poder incluir essas informações, tá? Bom, então assim, quais são os passo a passo para mim fazer meu cronograma de projeto? Defino as minhas atividades a partir da minha EAP, sequencio essas atividades nas predecessoras e estimo a duração delas. Aí a gente entra numa questão que é uma questão muito importante, principalmente dentro da nossa área de engenharia de software, que é entender os tempos das atividades, tá? Então, quando eu vou estimar a duração da atividade,
é esse processo que vai me dizer o número de períodos de trabalho que vão ser necessários. Pode ser em horas, pode ser em dias, pode ser em pontos de função, a gente tem várias maneiras aí de tentar identificar o tempo do meu trabalho. Né? Aqui nesse exemplo, eu tenho ali a duração em dias. Então, eu estou dizendo que o meu cadastro de usuários vai levar até 3 dias para me desenvolver. Né? A tela de login, 1 dia. As permissões do sistema, 4 dias e assim por diante. Tá? Qual é uma boa prática que a gente usa? É trabalhar com informação histórica. Né? Eu já fiz projetos muito parecidos, então eu tenho uma base de conhecimento para mim poder utilizar, para me apoiar nas minhas estimativas. Muito bem, como é que eu posso trabalhar essas estimativas? Quais são as técnicas que eu tenho para estimativas? Eu tenho uma estimativa onde eu pego a opinião de especialistas, né? E seria excelente que eu tivesse especialistas dentro do meu time. Então, eu sento com eles e vou orçar um sistema de e-commerce. Olha, quanto que é para desenvolver essa tela, essa outra tela, ou essa user story, né? Então, eu vou pegando ali o tempo que eu vou usar para trabalhar cada uma dessas minhas atividades. Então, eu posso ter uma opinião de especialistas, né? Eu posso ter métodos estatísticos baseados em dados históricos e que calculam a estimativa, sim, eu posso, que é a estimativa paramétrica. Eu posso ter uma análise de reservas, estabelecimento de reservas de contingência para completar a incerteza. Eu tenho a estimativa de 3 pontos, que considera o risco, que eu já vou explicar para vocês. E tenho a analogia, né, que eu uso parâmetros de projetos similares. Analogia é muito usada na construção civil, né? Qual é o preço do metro quadrado no bairro tal? No Boa Vista é X, no Partenon é X, né? Na Lomba do Pinheiro é X. Então, às vezes, o construtor ele usa muito isso. Me dá quantos metros que construiu a tua casa? 200 metros, e eu te dou o preço do metro quadrado na região onde tu mora. Isso é uma estimativa por analogia, né? Ou não, eu não vou te dar esse preço. Tu me dá a planta, me dá tudo o que tu quer, quais são os pisos que tu vai colocar, e eu vou orçar um por um e vou te dar uma estimativa. Tá? Então, tem várias técnicas aí que a gente pode trabalhar com estimativas. Aqui, estimativa de PERT, ela é um cálculo matemático, onde eu pego o seguinte, ó, eu identifico assim, eu tenho uma tela para desenvolver. Então, eu digo, essa tela, eu sendo otimista, eu levo 1 dia. Não vai ter nenhum problema, não tem integração, tá? 1 dia eu faço. Olha, mas o mais provável é que eu leve uns 3, né? Mas se der muito problema para compilar e tal, eu vou levar uns 6 dias. Então, eu tenho esse cálculo que é o otimista 1 mais 4 vezes o provável mais o pessimista dividido por 6. E aí eu tenho um tempo calculado pelo método pela estimativa de PERT, tá? Então, tem algumas empresas que eu conheço que usam isso como estimativas. Diferença entre duração e esforço. Tá? Duração, quantidade de períodos de tempo necessário para completar uma atividade. Então, eu tenho lá uma atividade, preparar a apresentação, dura 2 dias. Mas qual é o meu esforço desses meus 2 dias? Né? Qual é a quantidade de unidade de trabalho necessário para completar essa atividade? Olha, o meu esforço vai ser 32 horas. Ou, é 2 dias, mas o meu esforço vão ser 8 horas. Né? Então, eu tenho que estar bem alinhado com essa questão duração e esforço. Aqui, eu tenho o processo de estimação das atividades. O que entra para mim aqui, né? O meu escopo, minha prioridade, restrições, dados históricos. E sai daqui o esforço estimado, o cronograma, o custo e as funcionalidades, tá? O que é importante analisar aqui, né? Opa, desculpa, vou voltar uma aqui. Eu tenho, assim, algumas técnicas. Essas técnicas aqui, por exemplo, Use Story Points, são técnicas que eu posso trabalhar, que são pontos de User Stories, T-shirt size, dias, horas, né? O User Story Points eu posso usar o Planning Poker, tá? O Planning Poker é uma técnica onde tu tem um baralho, por exemplo, tu tem um time aí de 8 pessoas, tu dá um baralho para cada um do time, e aí tu tem essa User Stories, e o pessoal diz, tá, quantos pontos eu tenho nessa User Stories? Eu tenho... Aí o pessoal, cada um, quando for estimar,
tem que pegar uma carta para si e guardar. E daí, na hora que tu diz, tá, todo mundo apresenta junto as cartas, e todo mundo diz, eu acho que essa user stories é 5, eu acho 7, eu acho 13, eu acho 1. E aí se tem uma discussão em relação à complexidade dela. Tá, mas por que tu votou 7? Por que tu votou 1? Por que tu votou 3? Tá? E assim vai se definindo quantos pontos tem as user stories. E em cima disso, o time começa a ter uma noção de quantos pontos ele consegue entregar por sprint, tá? Tem muitas empresas que utilizam isso, eu já utilizei bastante na época do Terra, e funcionava, meu time funcionava super bem com o Planning Poker. A gente já sabia quantos pontos a gente conseguia entregar por sprint. Uma outra técnica que eu também já utilizei é T-shirt size. É tu pegar uma user stories e tentar dizer assim, ó, essa user stories é PP, P, M, G ou GG. Ela é muito pequena, né? Ou seja, tu faz ela em 2 horas. Ela é pequena, tu faz ela em 4. Ela é média, ela é grande ou ela é muito grande. Se ela for acima de muito grande, tem que quebrar user stories, tá? Então também dá para trabalhar assim. Ou você também coloca a quantidade de dias ou horas que você tem em cima daquela user stories ou daquela atividade. Então a gente tem aí várias técnicas que a gente pode trabalhar com estimativas. Mas ok, tudo isso é para quê? Tudo isso é para a gente conseguir montar um cronograma, né? Porque hoje, errar em orçamento de projeto, errar em orçamento de tempo, significa que você pode ter um prejuízo muito grande dentro dos projetos que você tem dentro da sua empresa, né? Então, se faz um orçamento errado, vai ter que pagar os funcionários e vai ter que tirar dinheiro do bolso para poder pagar o sistema. Então, isso é uma coisa bem importante. Não dá para errar quando a gente trabalha com essa questão de orçamento. Opa. Então, aqui, ó, o que é desenvolver o cronograma do projeto? É o processo dessa análise das sequências das atividades, das predecessoras, das suas durações, das pessoas que você vai colocar para trabalhar nas atividades, alguma restrição, visando o quê? Criar esse cronograma de projeto. Tá? E é isso que a gente vai desenvolver. A gente vai fazer um cronograma tradicional do projeto, tá? Que vocês têm. Então, vocês vão abrir a EAP, identificar os itens dela, tá? As atividades que tem nos pacotes de trabalho, colocar uma data, uma duração, e a partir da duração, o sistema vai calcular início e término do projeto. Então, a gente vai pegar lá um software que tenha, que faça esse cálculo para a gente poder começar a trabalhar e montar o cronograma do projeto. Tá? Bom, dentro de um cronograma, eu tenho os marcos do projeto, tá? Por exemplo, isso aqui eu acho que é do Project da Microsoft. Se eu chego no Project e coloco uma atividade com data 0, significa que ela é um marco de entrega, tá? É um milestone, que eles chamam, né? Então, uma atividade com duração nula representa um ponto de controle que limita o trabalho futuro. Tá? Revisão, aprovação, entrega. Aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de sprints, né? Então, eu tenho que, nesse ponto aqui, a sprint está entregue, né? Então, eu coloco dia 0. E aqui eu tenho alguns pontos também de controle, ó, dentro do meu projeto, tá? Então, eu posso trabalhar em ágil, eu posso trabalhar em projetos tradicionais. Aqui eu trouxe para vocês também um exemplo do gráfico de Gantt, tá? O gráfico de Gantt, ele faz o desenho mostrando todas as atividades que são predecessoras, né? Então, por exemplo, eu sei que essa atividade eu só vou poder começar quando essa terminar, né? Essas aqui eu vou poder começar junto, entendeu? Então, o gráfico de Gantt, que foi criado pelo Gantt, ele faz toda essa mostra para nós de quais são as atividades que são as predecessoras e também do caminho crítico, né? Então, aqui, ó, por exemplo, no Open Project, quando eu vou colocando as coisas, ele já vai colocando em vermelho, ó. Então, eu sei qual é o caminho crítico desse meu cronograma. Tá? Bom, para fechar, depois que eu monto todo esse cronograma, eu vou ter que fazer o controle, né? Então, ou seja, vou trabalhar monitoramento e controle, se eu estou dentro do prazo, se essa tarefa já iniciou ou não, como é que está o meu cronograma, 50%, 30% e assim por diante. Vou fazendo esse controle. Em alguns softwares, eu consigo fazer o controle de um cronograma através do que eu chamo de linha de base.
eu faço o cronograma do meu planejamento, eu salvo a linha de base e depois eu tenho ela para fazer comparação em relação ao que eu planejei e o que foi realmente executado. Tá? Muito bem, o que a gente vai fazer agora? A gente tem ainda aí 35 minutos para a gente começar a desenvolver o cronograma do projeto, certo? Então, a gente vai trabalhar nisso. O que eu tenho de tempo para vocês? Deixa eu